Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Itaque, eu sou gerente de projeto da Datamétrica. E nesse vídeo eu vou passar para vocês as instruções relacionadas às pesquisas de indicação que são realizadas pela Moura, tá? Esse vídeo é uma etapa do nosso processo de treinamento e ponto necessário para que todos possam realizar esse tipo de entrevista. Bom, iniciando a nossa apresentação, eu queria falar com vocês um pouco sobre o que se dá ou como funcionam essas pesquisas de indicação. As pesquisas de indicação para baterias automotivas, ela utiliza como metodologia o cliente oculto. Então, diferente das entrevistas tradicionais que a gente está acostumado a fazer, a entrevista de cliente oculto ela tem uma dinâmica um pouco diferente. As pesquisas de cliente oculto, elas acontecem, elas existem há muito tempo. Então, elas começaram a ser implementadas pelas empresas desde a década de 40, né, de 1940. E ela tem como principal característica permitir uma avaliação, né, mais detalhada sobre a experiência de compra dos clientes. Então, através de uma dinâmica de cliente oculto, é possível, por exemplo, avaliar a existência de um padrão de atendimento, entender quais são os produtos que estão sendo oferecidos pelos vendedores, qual é a abordagem que está sendo utilizada, quais são as formas de pagamento mais oferecidos e etc. Então, a dinâmica de cliente oculto, ela possibilita, entre diversas outras coisas, identificar os pontos que podem ser melhorados dentro do que a gente chama de jornada do cliente, ou seja, todo o processo de interação que o cliente tem com a sua empresa ou com sua marca, né? Para que isso ofereça para a empresa possibilidades de melhoria e buscar caminhos para atender e satisfazer os consumidores. Nessa dinâmica, dentro dessa perspectiva, o cliente oculto, ele é um processo de coleta de dados onde o entrevistador se passa por um cliente normal. Então, a gente faz um teatrinho. É um processo de simulação onde vocês vão simular que estão comprando um produto, se passando por um cliente habitué, um cliente padrão, comum, tá? Para que isso funcione, é necessário que a gente tenha em mente alguns pontos, tá? Algumas orientações fundamentais para que a pesquisa de cliente oculto seja bem executada. A primeira, como eu estou dizendo, todos vocês vão se passar por um cliente normal. Então, dentro dessa dinâmica, vocês vão simular uma compra de um produto que seria, no caso, uma bateria automotiva. Vocês vão estar ligando, procurando baterias para o seu carro, tá? Em momento algum, você vai informar ou se apresentar como um entrevistador, nem que está representando nenhum tipo de empresa. Você é um cliente comum, você está ligando, procurando um produto vendido por aquela loja. Outra coisa importante para que a simulação de cliente oculto funcione bem é que você permita que o vendedor desenvolva e esteja à frente do diálogo. É muito comum que o entrevistador esteja habituado com a rotina na qual você conduz o processo de entrevista, né? Então, é muito comum que a gente tenha esse hábito de tomar a frente do diálogo, de realizar as perguntas e muitas vezes até moldar ou podar o entrevistado, trazendo ele de volta às temáticas centrais que são abordadas na entrevista. Um processo de cliente oculto é diferente. O entrevistado, no caso, o vendedor, ele que toma a rédea do processo. Você é um cliente que normalmente não tem conhecimento sobre o produto e vai permitir que o vendedor desenvolva esse diálogo. Então, a gente vai perceber durante a execução das simulações de compra que muitas vezes, após você fazer a pergunta, né, de abertura, se, olha, eu estou procurando uma bateria para o meu carro, qual você vende, os vendedores eles têm um roteiro de vendas que eles executam. Então, ele começa a apresentar os produtos, ele começa a falar sobre preços, ele começa a falar sobre vantagens de cada um daqueles produtos, ele começa a utilizar as argumentações que ele tem à disposição para tentar convencer a comprar um produto X ou Y. Então, esse vendedor ele tem a expertise e ele tem um treinamento necessário. Nosso papel é tentar coletar os dados a partir dessa conversa. Então, a gente vai deixar a conversa rolar de forma mais fluida e permitir que o vendedor conduza quando isso for necessário e entrar com as perguntas se a gente perceber que algum dos dados que a gente precisa coletar não foi apresentado pelo vendedor durante seu script de vendas, tá? Então, vocês vão perceber que essa conversa ela é muito mais informal do que as comuns que a gente faz durante entrevistas. Então, outra coisa importante para que a gente possa transparecer que essa simulação de compra é real, né, que a gente está realmente buscando comprar um produto, é você fazer interações que são corriqueiras de um cliente interessado, né? Então, é perguntar preço, é barganhar preço, é buscar opções,
e você tem outras marcas, mas qual é o melhor? Mas tem algum desconto? Você consegue baixar esse preço, sabe? É realmente se mostrar interessado pelo produto, é apresentar realmente uma condição em que você pretende realizar a compra. Isso vai fazer com que o vendedor se torne mais interessado em apresentar para você os produtos que ele tem à disposição e tentar fechar um negócio, tá? Essa informalidade, ela também é importante que seja mantida. Então, ó, você pode chamar a pessoa pelo nome primeiro, não precisa estar com aquele senhor, senhora, aquela formalidade toda. Outras questões, como todos nós vamos estar trabalhando em home office durante essas simulações, vocês vão estar fazendo as simulações de compra ligando de casa, os próprios ruídos naturais da casa podem ser um bom sinal para a simulação de compra. Então, sei lá, uma batida de uma porta, uma pessoa falando, sei lá, uma criança que fala com você, o som de uma televisão mais distante, sei lá, um barulho que acontece na rua, tudo isso são situações que podem dar ao vendedor a sensação de que está realmente tratando com um cliente como um cliente normal, sem que se trate de uma simulação de compra. Então, esses elementos que numa entrevista tradicional seriam que iam atrapalhar a nossa condução, que iam perder, né, reduzir a qualidade da nossa condução, nessas situações elas podem ser favoráveis. Então, não se acanhem, não fiquem com problemas com isso. Outra questão interessante e é que durante essas simulações vocês podem interpretar alguns papéis diferentes. Então, eu posso estar ligando agora para comprar um carro, buscando uma bateria de um carro para mim, mas na minha próxima simulação eu posso estar ligando para buscar uma bateria para o meu filho, para o meu vizinho, para minha esposa, para o carro do meu chefe. Enfim, então vocês podem interpretar várias situações, vocês podem mudar o nome, você não precisa fazer com o seu nome, né, a simulação de compra. Então, eu posso ser João agora, Pedro depois, Rafael depois, André depois, isso não tem nenhum problema. Então, isso, inclusive, pode ajudar vocês a não ser reconhecido por um vendedor, né? Até porque pode acontecer de você ter que ligar mais, assim, você fez a pesquisa esse mês, mês que vem, dá o acaso de você ligar para a mesma loja. Então, você pode variar seu nome, você pode variar a historinha que você está criando, tudo isso dá um sentimento de credibilidade. Agora, é importante que vocês estejam confortáveis com a simulação que vocês vão fazer, com a historinha que vocês vão criar, para não correr risco de cair em nenhum tipo de contradição, tá? Um ponto importante também, não há um script, né? Então, se não há um roteiro que deva ser seguido à risca durante a condução da simulação de compra. O que a gente vai ver é que existem dados que são importantes, na verdade são necessários, que precisam ser coletados. A ordem no qual ela se apresenta, esses dados vão ser apresentados, pode mudar. Por isso que o formulário, quando ele aparece para vocês, ele aparece todo, né, para que vocês possam ir preenchendo à medida que a informação seja apresentada. Quando vocês se familiarizarem com o roteiro, vocês vão ver que gira em torno basicamente de 3 pontos, né? Qual bateria o lojista indica, quais são as condições do pagamento dessa bateria, preço, parcelamento, etc. E o motivo da indicação, né? Por que essa bateria é mais adequada para o meu carro. Quando você se familiariza com esse roteiro, vocês vão perceber que essas informações elas são dadas 90% no próprio script de vendas do vendedor. Na hora que ele está falando com você, ele abordando, ele apresentando os produtos. Então, você vai aos poucos se acostumando a registrar esses dados sem precisar fazer as perguntas. E muitas vezes a gente faz uma ou outra pergunta quando a gente percebe que algum dado não foi dado ou que não foi apresentado de forma clara. Então, o roteiro ele é bem leve, bem fluido, sem script, sem amarras. Os dados eles vão ser apresentados em uma ordem que pode variar em cada interação. Então, fiquem atentos a isso para que vocês possam, muitas vezes, fazer um registrozinho no papel enquanto está conversando, fazer a anotação, né, como um cliente, como normal faria, e depois passar esses dados para o sistema. Tá? É importante, no entanto, ficar bem atento para não correr risco de ter erro de preenchimento. Tá? Um ponto para fechar essa apresentação em relação a cuidados que tem que ter durante o processo de aplicação, se o vendedor desconfiar que se trata de simulação de compra, essa pesquisa para a gente ela é inválida. Então, se durante a condução vocês notarem algum tipo de postura do vendedor, de repente levantando ou colocando em xeque a veracidade dessa entrevista, vocês vão ter que ter um jogo de cintura para conseguir contornar isso. Quais são as situações mais comuns que podem acontecer?
Se o vendedor desconfiar, ele pode falar, por exemplo, sobre o número que você está ligando. Mas que número é esse que você está ligando? Os números que a gente liga, eles são binados com DDD local. Então, se eu estou em Recife e ligo, por exemplo, para uma loja em São Paulo, lá vai aparecer DDD 11. Se eu ligar para uma loja em Porto Alegre, vai aparecer DDD 51. Se eu ligar para uma loja em Minas Gerais, em Belo Horizonte, vai aparecer 31. Então, o sistema, ele adapta o DDD ao local para onde a gente está ligando. No entanto, a gente pode ter algumas situações quando a gente está ligando para números de celular. Como a gente liga de uma central telefônica, às vezes o celular, principalmente os celulares Android, pode reconhecer a nossa chamada como um possível spam, né? Então, se vocês perceberem, por exemplo, do vendedor questionar isso, tá ligando aqui, tá aparecendo como spam, não sei o quê, você pode dizer, olha, estou ligando porque eu estou ligando da minha empresa, eu estou ligando aqui do ramal da minha empresa e pode estar aparecendo isso para você. Ou simplesmente desconverse. Não, esse número que você ligou, não, e siga. Outro comportamento que o vendedor pode apresentar que demonstre algum tipo de desconfiança é quando ele começar a pedir informações suas demais. Mas você está onde? Mas o carro está onde? Mas está em que rua? Me dê seu telefone para eu ligar de volta para você? Me dê seu WhatsApp? Aí você também tira isso de conversa e diz, olha, o carro está na oficina, o carro está com minha esposa, o carro está com meu marido. Bom, eu só estou ligando para você para saber o preço que eu vou repassar para ele essas informações para que ele faça a compra da bateria. E aí você traz a conversa de volta aos pontos que a gente precisa, que é as informações sobre preço, sobre forma de pagamento, sobre motivo de indicação da bateria sugerida pelo vendedor, tá certo? Agora, se você realmente perceber que o vendedor está desconfiado, que ele está resistente em passar, é melhor você encerrar a conversa. Olha, então tá bom, eu vou ligar para outra loja. Obrigado. Encerra. E essa entrevista para a gente ela é inválida. Vocês vão seguir o fluxo do formulário e vai chegar ao processo de identificação da entrevista como inválida, certo? Então, sigam essas orientações. Lembrem-se que vocês são clientes normais que vão buscar informações sobre um produto e que vocês conhecem pouco do produto e que vocês vão estar lá precisando comprar uma bateria nova e você pode usar todo o jogo de cintura e as historinhas que vocês acharem melhor. Comprei o carro agora, estou precisando trocar a bateria, é a primeira vez que eu troco, eu comprei o carro para rodar de Uber, eu precisava de uma bateria legal para esse carro, e, enfim, e aí vocês podem seguir uma historinha que vocês acharem melhor para fazer a simulação, certo? Bom, seguindo nossas orientações, vamos falar um pouquinho sobre esse roteiro. Como eu disse, não existe uma ordem fixa de perguntas. O que eu vou mostrar para vocês aqui são os dados que a gente precisa coletar durante a simulação de compra, tá? Eu começo apresentando para vocês o que seria nosso speech de abertura, que ele também é flexível, tá? Então, eu estou ligando para a loja, oi, alô, tudo bom, pessoal? Estou precisando da bateria para o meu carro. Aí o vendedor costuma perguntar logo, qual o modelo, né? Ou você já pode apresentar lá, joga logo no seu speech de abertura. Oi, tudo bom? Pessoal, estou precisando da bateria para o meu carro é do modelo tal. Cada pesquisa possui um modelo diferente de carro, tá? Eu posso fazer uma simulação de compra, por exemplo, para motos, e aí vocês vão ter lá, durante o formulário de vocês, explicando qual é o modelo da moto, qual é a amperagem de bateria que a gente está procurando. As pesquisas de carro hoje estão utilizando como modelo o EcoSport 2020. Esse modelo também pode variar de acordo com uma pesquisa específica que a gente esteja trabalhando. Então, vocês vão estar lá com uma identificação na tela de vocês de qual o modelo do carro e qual a amperagem da bateria que a gente está procurando, tá? Pessoal, estou procurando um carro para estou procurando uma bateria para o meu carro, um EcoSport Freestyle 2020, a bateria de 60 amperes. Qual que você tem, né? E aí ele já começa a fazer a apresentação dele. Nessa abertura inicial, você já deu os dados necessários para que ele faça a apresentação. Se você quiser começar de uma forma mais tímida, você pode, olha, tudo bom, pessoal? Vocês vendem bateria? Venda. Eu preciso de uma bateria para o meu carro. E aí ele vai conduzir. Qual o modelo do seu carro? O meu carro é um EcoSport Freestyle 2020. Aí os vendedores mais experientes já sabem. Uma bateria de 60 amperes. Os vendedores menos experientes vão olhar no catálogo. Deixa eu olhar aqui no catálogo para ver qual é o modelo da bateria. Nesse tipo de situação, você já pode adiantar. Não, é 60. O outro vendedor me disse que é 60 amperes. Porque aí você já ganha celeridade no processo também e o vendedor já vai diretamente oferecer para vocês a bateria adequada para o carro. E aí, o que é que a gente precisa registrar?
Primeiro registro e o mais importante da pesquisa. Qual foi a primeira marca de bateria que o vendedor te ofereceu? É natural, durante o script, ele apresentar várias marcas. Ele pode até lhe perguntar no começo, tem uma preferência de marca? Você diz, não, nenhuma preferência não. E aí ele vai te apresentar a marca, as marcas que ele tem. E aí ele começa, eu tenho bateria X, que custa tanto, parcela em tantas vezes, eu tenho bateria Y, que custa tanto, parcela em tantas vezes, eu tenho bateria Z, que custa tanto, parcela em tantas vezes. Então ele vai, durante o script de apresentação, tratar sobre várias marcas. O que a gente vai registrar na primeira pergunta do nosso formulário é qual foi a primeira marca oferecida, a primeira marca indicada, tá? A gente vai registrar essa primeira marca. E dessa primeira marca, eu preciso ter as informações de preço, tá? Qual o preço parcelado, quantas parcelas, certo? Essa loja vende, qual seria o preço à vista, qual o tempo de garantia e qual a amperagem dessa bateria, certo? Tudo isso costuma ser apresentado logo no script inicial. E ele vai dizer, olha, pessoal, tem uma bateria X que custa R$ 500, eu parcelo em 10 vezes. A bateria Y custa R$ 300, blá. E aí você diz, tá, essa bateria X que você falou, 500 parcela em 10 à vista, tu consegue algum desconto? Se eu, à vista como? Não, no Pix, vê um preço melhor para mim, como é que a gente consegue? Tá, eu consigo fazer ela por tanto. Eu já tenho o preço dela à vista. E a garantia? Garantia também é algo que eles costumam falar. Então, tem a bateria X, que custa R$ 500, tem 2 anos de garantia, parcela em 10 vezes. Então, garantia, ele já falou, beleza. Se ele não falou, a gente reforça. Quanto tempo de garantia tem essa bateria? A bateria, o tempo de garantia tem que ser registrado em meses, tá? Então, se ele fala 2 anos, 24 meses. 1 ano, 12 meses. 1 ano e meio, 18 meses. Então, atenção a isso. Vem cá, essa bateria é 60, né? 60 pérez que eu estou procurando. Não, é 60 mesmo. Então, eu já tenho a bateria indicada, eu já tenho o preço dela parcelado, eu já tenho as condições de parcelamento, eu já tenho o preço dela à vista, tempo de garantia e amperagem. Beleza? E aí ele vai estar falando sobre várias marcas. E como ele apresentou várias marcas, você pode questionar ele. Vem cá, dessas marcas aí que tu me ofereceu, essa primeira que tu disse, ela é mais adequada para o meu carro, por quê? Então, assim, a ideia é tentar entender, dentre as várias marcas que ele ofereceu, por que aquela primeira é melhor? Por que ela é mais indicada para o meu carro? Né? Esse produto é melhor para o meu carro por quê? Qual é a razão que ele utiliza para a venda ou para a oferta desse produto? Outra coisa que a gente vai perceber muitas vezes é que esse próprio motivo já vem na apresentação. Olha, pessoal, tem a marca X, que é a melhor do mercado, ela custa R$ 500, ela parcela em tantas vezes. Ou ele pode dizer, olha, eu tenho a marca Y, é a bateria mais barata e tal. Olha, eu tenho a marca Z, que ela é a original de fábrica do teu carro. Então, muitas vezes, esse motivo de indicação, ele também já está expresso no speech que o vendedor faz. Com o tempo, quando vocês se acostumam com o roteiro, vocês vão começar a pegar essas informações de forma muito mais rápida. É importante que vocês se familiarizem. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco quais são as marcas de bateria mais comuns e quais são os motivos de indicação também mais comuns. Tá? Bom, se desse processo ele falou sobre Moura, digamos que ele indicou a Moura primeiro. Show de bola. A gente vai registrar os dados, pega o motivo da indicação e encerra a pesquisa. Se ele não indicou Moura primeiro, ele indicou uma outra marca, a gente vai registrar os dados da marca que ele indicou, marca X, Y, Z, qual seja, e depois perguntar, mas vem cá, tu tem Moura? Muitas vezes a Moura aparece como a segunda, terceira marca que ele indicou. Se a Moura aparecer como a segunda, terceira marca, a gente já sabe que tem Moura. E aí, depois de pegar os dados da primeira marca, a gente vai registrar os dados da Moura. Ah, legal, então essa primeira marca que tu indicou é a marca X, R$ 500, parcela em 10 vezes, tu faz aí 480 à vista, 18 meses de garantia, beleza. A Moura mesmo, repete para mim o preço da Moura, que eu quero anotar aqui também para ter como opção. A Moura custa 550, parcela em 10 vezes, faz 530 à vista, tem 2 anos de garantia, 60 amperes também. Pô, beleza, massa. Tá bom, obrigado. Eu só preciso do motivo da indicação da primeira marca. Se Moura foi a primeira marca, show. Se Moura não foi a primeira marca, eu preciso dos preços da Moura, preço e condição de pagamento da Moura. Certo? Então, tudo isso vai aparecer para vocês durante todo o script do vendedor, senão a gente pergunta. Esse tipo de entrevista, essa simulação de compra, ela tem como tempo médio em torno de 2 minutos.
Então, vocês vão perceber que é tudo muito ágil, né? O processo de interação ele é muito ágil. Se Amor é a primeira marca indicada, às vezes ele tem simulações de compra que duram 1 minuto ou um pouquinho mais que isso, 1 minuto e meio, porque realmente é um processo bem rápido. Então, fiquem atentos para que a gente consiga coletar todas as informações sem agonia, sem correria, mas tendo em mente que você tem que passar por um processo e demonstrar ao vendedor que você tem interesse. No final, o vendedor passou os preços, você coletou os dados, olha, beleza, obrigado, eu estou fazendo essa cotação de preços aqui, eu vou passar para o mecânico, eu vou passar para o meu filho, eu vou passar para o meu marido, eu vou passar para minha esposa, eu vou passar para outra pessoa, e ela vai tomar já a decisão, qualquer coisa eu te ligo, né? E a gente fecha isso, beleza? Obrigado, obrigado, bom dia, e encerra. Certo? Então, o processo de condução é nesse caminho. Falando um pouquinho mais especificamente sobre as baterias. Eu vou apresentar para vocês aqui quais são as baterias mais conhecidas. É importante que a gente se familiarize com as baterias para que a gente possa reconhecê-la no momento que o vendedor apresente a primeira marca. Mas você pode perguntar novamente, eu repete aí o primeiro nome aí que eu não entendi. Você não precisa saber todas de cor, ou, às vezes vão aparecer marcas novas que não estão nessa lista, principalmente de baterias menos famosas, menos conhecidas, então você pode pedir para que ele repita o nome para anotar. Mas quais são as marcas mais conhecidas do mercado? Eu vou começar classificando pelas aquelas que são consideradas de primeira linha, ou seja, as baterias melhores, mais famosas, tá? A Moura, que é a principal bateria do mercado, tem uma participação em mais de 60% do mercado, é a bateria que é vendida como original de fábrica de 9 a cada 10 veículos, então é a nosso cliente, é a principal marca de baterias que existe hoje no mercado. A Eliar é a segunda marca, que é o principal concorrente da Moura, né, a bateria verdinha. Então, é muito comum, também vocês vão ver ela sendo citada em certa frequência. Além disso, a gente tem outras duas marcas que são reconhecidas como marcas de primeira linha também, que é a Cedelco, tá? Que é a marca original de todo o carro Chevrolet. Então, Onix, esses carros, todos eles saem com a Cedelco como original de fábrica. Então, uma marca também bastante forte. E a Bosch, né, que também é uma marca, para quem conhece um pouco sobre carros e peças de automóvel, é uma marca também bastante conhecida. Então, essas são as principais marcas no mercado, tá? As marcas consideradas de primeira linha. Depois a gente tem outras marcas que são consideradas de segunda linha, ou seja, são marcas de qualidade um pouquinho menor. Costumam ter preços também um pouquinho menores, tá? A gente tem, por exemplo, a Crau e a Pioneiro, que são baterias nacionais também, com abrangência nacional, e marcas que são fortes e que vocês vão ver em várias indicações. E existem outras duas marcas que também são muito apresentadas, porque são segunda linhas de marcas famosas. Por exemplo, a Zeta. A Zeta é uma bateria fabricada pela Moura e é considerada a sua segunda linha, ou sua linha econômica. Tá? Então, vocês vão ver também bastante vendedor oferecendo Zeta, porque é marca da Moura, é Zeta que é da Moura. Ou, por exemplo, a Estrada, que é a bateria de segunda linha da LA. Então, a bateria é o modelo econômico, é a bateria de marca econômica da LA. Tá? Além dessas, a gente encontra outras marcas que são menores, muitas vezes de atuação bastante regional. Então, a gente vai ter alguns exemplos: América, Bolt, Condor, Duracell, Durex, Excel, Flexpower, Júpiter, Condor, Platum, Hayfor, Tudor e muitas outras. Então, vão existir muitas marcas que são locais, que só são vendidas em um estado específico, porque é de uma fábrica local, ou de uma região específica. Você vai encontrar no sul, no sudeste, no centro-oeste. Então, existem marcas que são menores, que são de atuações mais locais e que podem ser oferecidas pelos vendedores. Normalmente, essas marcas elas são mais baratas e têm como principal apelo o preço. Tá? Então, fiquem atentos a esse tipo de orientação, esse tipo de instrução que pode ajudar vocês durante a simulação. Tá? E, para fechar aqui nossa conversa, os motivos de indicação. Esses motivos, eles são apresentados, como eu disse a vocês, podem ser apresentados durante o speech, né, de vendas, mas podem ser questionados por vocês também, se vocês não sentirem que isso ficou claro. Então, depois que o vendedor apresentou para você uma, duas, três marcas, você faz, sim, legal. Eu gostei dessa primeira, mas vem cá, por que essa primeira é melhor que as outras? Né? Ah, eu gostei dessa primeira aí, mas ela é mais adequada para o meu carro? Eu nunca comprei, nunca troquei de bateria, não entendo essas coisas, mas assim, por que tu acha que ela é melhor para o meu carro? Beleza?
Por que você acha que essa marca é melhor para o meu carro? Isso é uma pergunta legal da gente fazer. E aí, o vendedor vai apresentar o motivo, a argumentação dele para a venda. Quais são os mais comuns? Ele pode se pegar na questão da qualidade. Então, ele pode dizer, é a melhor, é uma marca boa, tem melhor qualidade, é uma marca de primeira linha. Tudo isso entra como no mesmo item, uma mesma opção de resposta. Vai estar exatamente assim como está escrito aqui. Então, se ele falar é melhor, é boa, é qualidade, primeira linha, é boa, bom, melhor, tudo isso são argumentos que a gente pode utilizar e classificar nessa opção de resposta. Melhor é a qualidade, primeira linha. Beleza? Segundo argumento bastante apresentado. É a original do teu carro. É a original de fábrica. Tá? Não, essa é a melhor porque é a original do seu carro, é a original de fábrica. Então é um argumento bem específico que ele pode tratar. Terceiro argumento, garantia. Ele pode falar sobre garantia. Olha, é a melhor garantia, é a maior garantia. Ó, esse carro ele dá uma garantia melhor, você consegue fazer a troca da bateria aqui na loja, né? Ele tem uma garantia onde a assistência é mais fácil. Se você tiver algum problema, você consegue trocar sem muita dificuldade. Então, tudo que esteja relacionado a esses pontos de garantia, de assistência, vem nesse item. Tá, é porque essa marca é melhor porque ela dá um guincho de cortesia caso você precise, né? De problema elétrico, ele consegue. Ou ela é melhor porque você consegue. Você vem aqui na loja, eu faço determinado serviço para você. Então, tudo que estiver relacionado à garantia e assistência entra nesse item. Quarto item, segunda linha da empresa. E aí você vai ver muito isso quando ele começa a indicar Estrada ou Zeta. Olha, pode comprar Zeta, é a meia da Moura. É a segunda linha da Moura, pode comprar sem medo. Ou pode comprar Estrada, é a segunda linha da LA. Pode comprar sem medo. É mais barata, é a mesma coisa da outra, é mais barata, é até melhor, pode levar ela, é a segunda linha dessa marca e é confiável. Ou seja, ele se apoia na marca maior, apresentando essa como uma linha econômica. Tá? Quinto ponto, durabilidade ou potência. Então, quando o vendedor fala, olha, ela pode comprar, ela dá 1 ano de garantia, mas dura 3, 4 anos sem aperreio. Durabilidade. Tá? Ou quando ele diz assim, olha, é a mais forte, tem o maior CCA, tem o maior arranque, melhor partida. Tudo isso são argumentos que estão ligados à potência. Tá? Então, sempre que ele falar alguma coisa sobre a durabilidade da bateria ou a potência, a gente vai enquadrar nesse item. Outro, preço. Ó, é a melhor, é a mais barata, é a que está em promoção, é o melhor custo-benefício, é a mais em conta. Preço, custo-benefício, promoção, está dentro da mesma opção de resposta. Certo? Outro item que ele pode utilizar é a que mais vende. Olha, a que eu mais vendo. Pode comprar sem medo. É a mais conhecida, é a marca mais famosa. Tá? Tudo isso entra para a gente como é a que mais vende, é a mais conhecida. Tá? Alguns vendedores simplesmente dizem, olha, é tudo igual. Pode comprar essa, porque é tudo igual, bateria é tudo igual. Só muda a marca, e marca é besteira, muitas vezes é só marketing, é propaganda, bateria é tudo igual. Pode comprar essa sem medo. Certo? Ou ele pode simplesmente ser um vendedor exclusivo. Ele diz, olha, eu só tenho essa marca, eu só vendo esse produto. Ou então, olha, esse é o único que eu tenho disponível agora. Essa é a única marca que eu tenho disponível agora. Beleza? Caso algum outro motivo seja apresentado e ele não esteja entre esses itens, você pode abrir o campo Outros e digitar o motivo. Eu só peço que vocês fiquem atentos, porque 80%, 90% gira em torno dessas opções que eu estou apresentando aqui para vocês. Certo? Então, fiquem atentos para a gente conseguir enquadrar. Não conseguir enquadrar, abre o campo Outros e digita o que foi dito pelo vendedor. Beleza? Bom, é isso. A nossa instrução hoje é essa. Então, fiquem atentos aos roteiros, às perguntas ou os dados que têm que ser coletados no roteiro. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a equipe de suporte, que a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. Tá bom? Bom trabalho para todo mundo. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.